Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. Pessoal, atualmente 10 horas e 9 minutos. 10 horas e 10 minutos. É sexta-feira, 17 de janeiro de 2014. Bom, o preço ele se encontra acima da média móvel cinza. Quando o preço está acima da média móvel cinza, a tendência é de alta. Então nós temos uma tendência de alta, mas agora o preço já está abaixo da média cinza, então a pressão é de venda. Aqui, quando fez esse maruboso com essa sombra grande, eu planejei entrar por aqui no rompimento dele, só que o manejo de risco estava além. Então eu me arriscaria para estar ganhando menos do que o meu alvo mínimo, né? Que é o alvo que é pelo menos 3 vezes o meu risco. Então estava fora do risco-ganho ideal. Nesse candle aqui, positivo, eu até coloquei meu start de compra para entrar, mas não deu sinal no rompimento dele, no rompimento da máxima dele. E descaracterizou o sinal rompendo a mínima desse candle aqui. Que é o candle grandão aqui, que é o primeiro candle que bateu na média cinza aqui. Então está com tendência de baixa e o principal, temos uma zona do Congestion Profit aplicável aqui. Essa zona do Congestion Profit, pessoal, vem de 30,23 e 30,50. Então existe 80% de probabilidade do mercado andar de lado, dar stop, dar prejuízo aqui. Então só vou entrar quando o preço sair dessa condição aqui, porque é muito provável que dê stop. Tem chance, 80% de chance de dar prejuízos e 20% de chance dos sinais darem certo. Eu opero a favor da probabilidade e no longo prazo eu sempre ganho mais, evitando muitas perdas, porque 80% das vezes dá prejuízo. Bom, pessoal, 10 horas e 16 minutos. Bom, aqui deu um sinal de venda, tá? Eu disse que eu não entraria porque existe a zona do Congestion Profit aqui. No rompimento da máxima aqui, ó, da mínima, aliás, foi a entrada operacional e a máxima aqui seria a limitação de prejuízo. Então eu falei, pode dar prejuízo porque está dentro da zona do Congestion Profit. Não vou entrar na operação. Falei isso aí antes, certo? Só que tem 80% de probabilidade do preço da stop aqui, que no caso é um start de compra, porque é uma operação vendida. Então não fiz, pode ser que dê certo, 20%. Já deu sinal de venda. Vamos ver se vai consolidar e vai dar stop. Bom, pessoal, o Congestion Profit anterior, tá? Ele foi descaracterizado aqui e temos um outro Congestion Profit de acordo com estes padrões de candles em 30.24 e 30.11. Nós temos um Congestion Profit dentro dessa região. O que acontece, pessoal? Eu não teria, como eu expliquei, ganho aqui porque o break-even foi acionado aqui. Então teria entrado, teria acionado o break-even, teria tomado prejuízo. O mercado até foi para baixo, mas ele chegou a variar bem antes do meu alvo aqui, certo? E como ele variou bem antes do meu alvo,
realmente eu não poderia estar entrando, eu não poderia estar saindo aqui, exatamente aqui, porque aqui não é o meu alvo. Se realmente não tivesse acontecido o break-even aqui, que me estopou com risco quase zerado, mas eu teria tido um pequeno prejuízo de qualquer forma, porque é a regra da minha estratégia. Bom, nós temos aqui então essa provável consolidação que vai acontecer. Deu outro sinal de venda na média azul, certo? E existe probabilidade de 80% disso aqui também dar errado, de dar stop. Ok? Então, de qualquer maneira, a operação não teria dado certo. Se não tivesse acontecido o break-even, eu teria que proteger meu lucro aqui, porque eu não poderia sair aqui, porque aqui não é meu alvo. E ó, o preço atingiu a proteção de lucro. Você no meu curso ensina aonde proteger o lucro e por quê. E aqui eu teria ganho aqui no máximo 0,20%. Então seria uma operação que também não teria sido bem sucedida. De qualquer forma. 10 horas e 46 minutos. Olha. Então, ó, deu o sinal de venda que eu falei. Acabou de dar um sinal de venda aqui. O stop, a limitação de prejuízo, estava aqui em cima do sinal. E ó, acabou de dar stop. Então, Congestion Profit fez a previsão corretamente aqui. Mas ele errou aqui. Ou seja, não temos uma bola de cristal aqui, ou um gênio da lâmpada que consegue adivinhar tudo aqui. Não existe milagres no meu método. Mas tem altas probabilidades para você trabalhar e tomar a decisão se você entra ou não. E não era para entrar em nenhuma das duas regiões. Agora, pessoal, se o preço voltar para a média cinza, eu estou liberado para operar se o preço estiver dentro do manejo de risco. O meu método me permite entrar aqui. Se o preço voltar para a média cinza. Se não, eu não vou poder estar fazendo operações. Bom, pessoal, a gente não tem mais o Congestion Profit caracterizado aqui, tá? Ele foi descaracterizado, mas a gente tem a seguinte situação: nós temos um fractal da morte aqui, que é uma técnica onde um certo fractal, um desenho acontece no preço. Com base nisso, tem probabilidade dos sinais na média azul darem errado, certo? Então, pode ser que dê certo, tem 20% de chance de dar certo, mas 80% de chance desse sinal de venda aqui dar errado. Mas também esse sinal de venda está longe da média. Então é um sinal ambíguo, tá? É um sinal ambíguo, eu não entraria de qualquer maneira. Então vamos observar e ver se realmente o preço vai voltar tudo, vai dar stop. Porque nós temos um fractal da morte aqui, que é um fractal que quando ele aparece, tem 80% de chance de acontecer sinais falsos na média azul. Bom, pessoal, nosso horário de operação acabou, 11h49. Esse sinal ambíguo, longe da média azul, aconteceu, fez um movimento de queda, voltou tudo, consolidou. Então, quer dizer, mesmo se eu tivesse entrado vendido aqui, eu não teria ganhado nada. Eu não poderia sair aqui, porque não tem como adivinhar que o preço viria até aqui, voltaria e consolidaria. Enfim, foi um sinal ruim, porque o fractal da morte indicou isso pra gente. E também, preço longe, não estava perto o suficiente da média azul. E o preço tem que estar próximo dessa média para eu estar iniciando operações. Então é um sinal ambíguo. Mais um detalhe aí da nossa estratégia. E consequentemente, não fiz nenhuma operação hoje. Houve a queda, mas não teve como entrar em nenhum tipo de operação. Condição técnica muito perigosa. Um stop previsto pelo Congestion Profit. O Congestion Profit aqui falhou aqui na previsão do stop desse sinal de venda, mas houve uma queda pequena também e não deu nem para a gente lucrar nessa variação de 0,60%, porque eu teria que sair aqui por regra. Sinal falso que o Congestion Profit detectou, e aqui sinal ambíguo que também não deu certo. Enfim, mercado ruim consolidado, fazendo tendência, porém condições técnicas muito perigosas, e eu escapei de prejuízos hoje, tá? Era para eu ter terminado no prejuízo hoje, se eu tivesse feito operações. Vamos falar agora para a aula de Position Trading, as probabilidades e estatísticas da PDG, tá?
que é um ativo que está realmente numa queda brusca há muitos meses já. Esse aqui é o gráfico diário, tá? E atualmente o preço se encontra aí abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul aqui. Quando o preço está abaixo da Price Trend Line, a pressão é de venda. Por quê? Nós temos um indicador científico, é comprovado estatisticamente. Eu vou comprovar para você que a tendência é de baixa e pode continuar caindo. Então, quando o preço está abaixo da Price Trend Line, tende a cair, certo? É uma alta probabilidade. E olha só, toda vez que o preço ficava abaixo da Price Trend Line, olha a queda gigante que acontecia no ativo, queda. Quando o preço fica acima, ameaça subir, tem chance de subir. Não foi esse caso, falhou. Mas na maioria das vezes a probabilidade é de subir. Abaixo da Price Trend Line, alta. Acima da Price Trend Line, houve uma pequena alta. Então, apenas com essa referência, não precisa analisar topos de fundos, não precisa analisar ondas de Elliott, não precisa analisar teoria de Dow, não precisa de notícia, de fundamentos. Apenas analisa essa linha no gráfico. Só isso. Tá? É científico e também estatisticamente comprovado. Funciona em qualquer mercado. No Forex, na Bolsa de Valores lá do Japão, dos Estados Unidos, qualquer uma, porque tem fundamentos científicos. Aqui, por exemplo, acima da Price Trend Line, tendência de alta. Aqui, por exemplo, acima da Price Trend Line, uma grande tendência de alta. Então é só isso que a gente precisa ver. Tá? Então a gente tem aqui tendência de baixa. Fez um novo fundo aqui, mas a gente tem indícios do seguinte: de acordo com estes padrões de candlesticks, nós temos uma zona do Congestion Profit aqui. Então o Congestion Profit é aplicável entre 1,60 e 1,93. Então a gente já tem indícios aqui de que pode estar consolidando o preço, lateralizando. Aqui já houve aqui uma tentativa de fazer um novo fundo, não fez. Fez uma tentativa de fazer um novo topo, não fez. Então a gente já tem um indício de consolidação aqui já, certo? E, consequentemente, como a gente tem esses indícios, operar aqui fica perigoso. Então, operar, só se operar o vendido. A PDG está custando R$ 1,95. Operar vendido no aluguel de ações. Porque você pode ganhar com a queda do mercado alugando ações. O aluguel dessa porcaria aqui deve estar caríssimo. E nem sei se tem para alugar. Tem que ligar para a corretora para ver. Deve ter, mas deve estar caríssimo o aluguel. E fica inviável o risco também. Fora que é perigoso alugar ativos com esses preços aqui de R$ 1,95, R$ 1. Porque é um valor também que se varia alguns centavos. A oscilação é muito grande. Porque o preço é muito pequeno. Então o ideal é operar com ativos acima de R$10. Para position trading, eu só gosto de operar por causa do preço, que é bom. R$10, R$7 é um valor que, se varia 1, 2%, a oscilação não vai ser tão grande. Então você consegue ter um controle de risco melhor. E aqui a gente tem a notícia da PDG Pactual aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Cancelamentos da PDG podem alcançar até 2,5 bi a temores de bolha imobiliária. Bom, a bolha imobiliária para mim já está acontecendo, vai explodir e os imóveis vão cair muito depois da Copa. Eu já tô fora do mercado imobiliário, que eu estudei também. Acho que se você é investidor, você tem que saber sobre imóveis também, porque você tem que comprar um imóvel. É bom você ter um imóvel. Não é só um investimento, mas é uma moradia. Eu preciso morar em algum lugar. Então eu estudei e fiz totalmente diferente do que todo mundo está fazendo. E eu consegui me dar bem também no mercado imobiliário. Acho que tem alta probabilidade da ideia da bolha imobiliária explodir. Tá? Então eu estou fora já do mercado imobiliário já há mais de um ano. E agora que começou as notícias, mas antes eu já tinha saído fora. Porque eu tinha... Eu apostei que realmente isso aconteceria nos estudos e livros que eu li sobre imóveis. Tá? Então, isso aqui está indicando a queda da PDG. Mas olha só, antes dessa notícia sair, o gráfico já me disse. O gráfico já me falou isso aqui já. Tá? Há muito tempo o gráfico já vem me falando
Então não é necessário surgir uma notícia para acontecer isso aqui. Se você for esperar por isso, quando acontecer a notícia já caiu muito. Quando aconteceu a notícia de que o mercado tá bom, o mercado já subiu muito. Então você precisa de algo que antecipa. Então o preço, ele já disse para você que a empresa vai falir, como aconteceu com a OGX, eu consegui acertar que a OGX ia cair, operei vendido com ela. Não ganhei toda a tendência, mas ganhei uma boa grana com ela, vendido, o ano passado. E você também tem essas indicações apenas pelo preço. Você consegue se antecipar a essas notícias aqui que indicam que a empresa está ruim, só analisando o preço. O meu método me permite fazer isso. Então fica aqui então a análise da PDG, tá? Em queda o ativo, mas está consolidado. Pode consolidar aqui. Se vai reverter a tendência ou não, não tem como prever, mas a probabilidade ainda é de baixa. Então pode consolidar, romper a consolidação para baixa e continuar caindo mais e mais. No Forex não houve operação dia 16. O mercado ele ficou a partir da 1 da tarde, mais ou menos, que é nessa linha vermelha. O mercado ele estava acima da Price Trend Line, que é a linha azul, ou seja, a tendência é de alta, mas não deu sinal de compra. Então, assumiu tendência de baixa, com preço rompendo a Price Trend Line para baixo. Então, veja que fez grandes movimentos de queda, mas não deu sinal de venda pelo nosso Trade System. Não aconteceu nenhum sinal de venda pelo nosso Trade System. Então, não houve operações. No Forex ficou o dia inteiro aí consolidado, certo? Até às 5 da tarde aí, consolidado com essa tendência fraca e com o preço longe da Price Trend Line. Então, não me permitiu entrar na operação para efetuar os trades. Psicologia do trader, distorção da percepção. O que quer dizer distorção da percepção para o trader? Por que isso acontece? Pessoal, o medo que você tem de operar, o medo que você tem de errar, o medo que você tem de tomar stop e assumir prejuízo, o medo que você tem de ficar negativo, o medo que você tem de perder dinheiro. Isso causa hesitação, tá? Essa hesitação causará os seus piores medos se tornarem realidade. Por que então eu falo sobre distorção da percepção? Porque o medo distorce a sua percepção. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui. O que o medo de perder dinheiro ou o medo de ficar negativo faz com você? Isso acontece com muitos traders. Essa operação do dia 14 de janeiro de 2014. Você vai lá no meu canal no YouTube, procura essa data que vai estar essa operação aqui. Eu estava a 2 operações negativas, fiz essa operação e recuperei tudo. Então, supondo que você tenha medo de perder dinheiro, de ficar negativo, ou de se arriscar. Vamos dizer então que você toma coragem e se arrisca, fez a operação. Daí para você recuperar os prejuízos anteriores, você precisaria estar ganhando cerca de 0,50%, 60% aqui mais ou menos. Daí você fala assim, ó, aqui eu tô lucrando 0,60%. Eu estou negativo, eu vou sair aqui logo, porque pelo menos eu vou recuperar o prejuízo e vou ficar no 0 a 0. Daí você faz isso. Só que o preço vai lá embaixo. E você poderia ter ganhado tudo isso aqui, que o nosso alvo foi aqui, ó. Tá? Nosso alvo foi aqui mais ou menos. Nosso alvo calculado. E você teria ganho aí, com a alavancagem inteligente que a gente usou aqui, cerca de R$1.000, R$1.200 por aí, se fosse com R$100.000, né? Mas seria um ganho de 1,20% mais ou menos. Que você teria ganho aqui. 1,20%, aliás, 1% mais ou menos, que você teria ganho aqui. Se eu me lembro bem, foi isso. Que eu não estou lembrado a quantidade de capital que eu entrei e a alavancagem inteligente que eu fiz aqui. Então, o medo distorceu a sua percepção, fazendo a seguinte ilusão acontecer. Você vai, se você não sair aqui, pode ser que o preço volte tudo e te stope.
Ou então você vai tomar um pequeno lucro, vai ficar com um pequeno lucro e simplesmente vai continuar com prejuízo. Então olha a ilusão que o medo causa em você. E você sabe que a regra é ficar até o final da tendência, conforme a estratégia de trade manda. E você não ficou. Então, consequentemente, o que aconteceu? Você perdeu essa grande tendência. Então, isso acontece direto com muitos traders. Quando eles estão com prejuízo acumulado, como eu estava antes, porque essa operação aqui que eu fiz recuperou todos os prejuízos anteriores e me deixou com um pequeno lucrinho. E eu sou frio e calculista. Eu não caio nessa ilusão que realmente o medo de continuar seguindo a tendência, só que se ela não for até o final, ela volta e você fica com um lucro menor, o medo de perder lucro, tá? Isso você não pode ter. A regra é a seguinte: se eu faço o trade system e fico até o final, uma hora ou outra eu vou acertar. E no longo prazo eu termino positivo 3 a 5% mensais. É a estatística e probabilidade da metodologia. Só que para isso acontecer, eu tenho que seguir o trade system. E muitas pessoas não seguem por falta de disciplina. Então segue aí então o que acontece com relação à distorção de percepção, que é uma armadilha psicológica que acontece com muitos traders. Se isso vem acontecendo com você, você tem que tratar isso aí, porque isso é muito sério e isso não pode continuar acontecendo, porque isso vai impedir que você ganhe dinheiro na bolsa. O meu curso de PNL ele já tem todas as ferramentas para trabalhar e resolver esse problema da distorção de percepção.